Se eu dissesse que um livro sobre inteligência artificial, um clássico de mais de 1000 páginas, histórias reais de mulheres chinesas e um livro de fantasia aparecessem na mesma tag literária, vocês acreditariam? Pois é, hoje eu vim responder a tag do Arraiá Literário, uma tag temática de São João que associa livros a elementos típicos de festa junina. Eu fui marcada no vídeo da Aline da Livre com Livros para responder essa tag e aqui estou eu para responder as perguntas com vocês. O meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos ao meu canal, esse lugar, esse momento para a gente falar sobre livros, ser leitor e hoje nos divertir um pouquinho e ainda sair com muitas indicações de livro. Eu confesso para vocês que eu me divirto bastante escolhendo os livros para responder às tags literárias, porque eu relembro livros que eu li há muitos anos e algumas histórias vêm com detalhes na minha cabeça, mas outras eu tenho um sentimento sobre o livro. Então pega o seu quentão aí ou seu café e vem comigo descobrir quais livros eu coloquei em cada categoria. A primeira pergunta, gente, das 11, tá? Tô com a minha colinha aqui. Então são 11 perguntas. A primeira é Fogueira de São João. Um livro que aqueceu teu coração e deixou aquela sensação gostosa quando terminou. Ultimamente eu não estou lendo muitos livros que deixam essa sensação gostosa. Eu voltarei a ler, mas eu trouxe um aqui que eu li há alguns anos e esse daqui foi um daqueles livros que eu lembrava muito da sensação que ele me passou no final, assim, quando eu fechei o livro, eu pensei, é isso, esperança, coração quentinho mesmo. É o Leve-me com Você, da autora norte-americana Catherine Ryan Hyde. E aqui a gente vai encontrar a história de um pai enlutado pela morte do filho, que antes do falecimento do filho, eles tinham combinado de fazer uma viagem, uma road trip, pelos parques e reservas naturais dos Estados Unidos, mas esse menino acaba falecendo e o pai vai fazer essa viagem mesmo assim, só que agora ele vai levando o cachorro da família e leva também as cinzas do filho. E a ideia é espalhar as cinzas do filho nessa road trip que ele vai fazer. Só que logo no início da história, o trailer aonde esse pai vai fazer essa viagem acaba tendo um problema mecânico e ele tem que parar numa oficina. E nessa oficina ele conhece dois garotos, duas crianças, dois irmãos, e que por uma situação do destino ali, ele acaba tendo que levar essas duas crianças juntas, junto com ele, nessa road trip. E assim, um livro que poderia ser um belo de um melodrama, acaba não sendo, porque a autora consegue escrever de uma forma que não ficam aquelas frases prontas de autoajuda e bem dramáticas assim, não. Ela vai discorrendo sobre os acontecimentos de uma forma muito natural e você vai vendo ao longo da história um vínculo sendo formado entre esse pai e essas duas crianças que ele vai encontrando no caminho. A gente tem alcoolismo aqui, a gente tem abandono parental, a gente tem muita amizade, muita sensibilidade e as descrições dos parques e reservas naturais que a autora faz aqui são bem legais também. Eu adorei, fechei o livro com aquela sensação de esperança nas pessoas, tá? O que é algo difícil ultimamente, né? Então fica aí a minha recomendação de livro que aqueceu meu coração. Segunda pergunta. Pamonha. Um livro que parece simples por fora, mas surpreende quando a gente conhece o recheio. Quem já conhece a história desse livro vai ver que de simples ele não tem nada. Mas se você não conhece, chega na livraria e olha a capa, tudo bem que o título chama a atenção, né? O peso do pássaro morto. Mas olhando assim, o livro não te diz nada. Então, da Aline Bay, esse drama aqui que acompanha o recorte da vida de uma mulher. E aqui, esses números representam os capítulos com a idade que essa mulher tem. E cada idade é um recorte de algo que aconteceu na vida dela. Eu gosto bastante da escrita da Aline, eu gostei muito desse livro. Ele traz umas reflexões
muito importantes sobre maternidade, importância da independência financeira e emocional das mulheres. Ai, gente, que livro, assim, potente, sabe? E olhando a capa, eu não daria muita coisa, mas conhecendo a história, maravilhoso. Para responder essas perguntas, eu procurei livros não tão óbvios assim e dei uma boa olhada na minha estante para trazer algo diferente do usual ou do que eu venho trazendo aqui. Porém, com essa pergunta aqui, gente, não teve jeito. Me desculpem. Pergunta número 3, quadrilha. Um grupo de personagens que funcionam tão bem juntos que tu gostaria de fazer parte da turma. Quem não gostaria de ser amigo do Harry, da Hermione e do Rony? Quem leu Harry Potter, imagino que gostaria. Cada personagem que aparece aqui, e alguns deles a gente vai perdendo no decorrer da história, é uma perda assim inestimável, o que demonstra a importância de cada um deles para o conjunto todo da história. Então, por mais clichê que seja, eu coloco esse grupo todo de personagens aqui como os meus favoritos. Eles funcionam muito bem juntos, cada um tem o seu papel. Tem o papel da amizade, tem o papel da vilania, tem o papel do traidor, tem o papel daquele que ajuda sem se mostrar. Ai, gente, tem muitas camadas essa saga toda. Então, quem não leu, dê uma chance. Você vai conhecer um grupo de personagens aqui extremamente cativante. A próxima pergunta é Pipoca na Panela. Um livro que começou devagar, mas depois explodiu em acontecimentos. Esse daqui foi como o Leve-me com Você. Eu tive que explorar aqui a minha estante para encontrar algo que se encaixasse nessa resposta, o que foi muito legal. Eu li ele há uns 2 anos atrás e ele me deixou, sabe, com aquele sentimento de ficar olhando para a parede assim? E pensando, meu Deus, eu não esperava isso. Reparação, do Ian McEwan. Já teve adaptação para o cinema, se eu não me engano é Desejo e Reparação, o nome do filme. Mas o livro é assim, espetacular. Ele começa devagar mesmo, mostrando personagens e a relação entre eles, porém um acontecimento aqui muda completamente o rumo da história e a partir dali as consequências se espalham de uma forma que eu não imaginei. O que acontece é que todos esses personagens vão passar a vida toda convivendo com essa situação que aconteceu e cada um deles vai tentando reparar de alguma forma esses acontecimentos. E o que fica muito forte aqui tem algumas coisas que a gente faz, fala e que acontecem que não tem reparação. Um daqueles livros super marcantes que no começo não parecem que vão deixar o teu coração destruído. Pergunta número 5. Casamento na Roça. Um casal literário que tu acredita que realmente nasceu um para o outro. Trago aqui para vocês o clichê dos clichês também, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, mas eu não citarei a Elizabeth e o Mr. Darcy aqui como um casal que eu acho que nasceu um para o outro, até porque eu não acho que foi assim. Eles tiveram que se descobrir e lutar muito aqui para terem um final feliz deles. Eu estou falando da irmã da Elizabeth, a Jane, e o amigo do Mr. Darcy, o Mr. Bingley, o Charles Bingley. O amor deles, gente, é um amor fácil, é um amor descomplicado. Eles são parecidos, eles se dão bem desde o começo, eles se perdoam por situações que acontecem um com o outro, e eles são os fofos. Então, aquele tipo de casal assim que você vê que era para ser desde o início e que por circunstâncias que fugiram ao controle deles, é que eles ficaram separados por um tempo, mas que no final tiveram um final feliz deles. Quero fazer uma pergunta para vocês. Me ajudem a encontrar outros casais literários assim apaixonantes. Não exatamente como a Jane e o Bingley, eu sou mais time Elizabeth e Mr. Darcy, mas é que eu não tenho lido livros ultimamente com esses casais literários. Claro, eu também não tenho procurado livros de romance romântico, né? Esse foi um dos que eu li esse ano, foi uma releitura, foi maravilhosa, eu gosto bastante desse livro. Mas faz tempo que eu não encontro um casal literário digno de torcer, assim, sabe, para eles se darem bem. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, eu já peço aí para vocês deixarem aqui nos comentários. A próxima pergunta é Pescaria. Um livro comprado ou lido totalmente por acaso e que acabou sendo uma grande conquista.
Esse daqui eu não tinha ouvido nenhum outro booktuber falar, pelo menos que daqueles que eu acompanho, né, gente? Que obviamente alguém já deve ter falado sobre esse livro, ainda mais que ele foi escrito por um autor que é Prêmio Nobel de Literatura. E em uma das minhas buscas ali na Amazon, esse livro foi sugerido para mim. Eu li a sinopse e fiquei intrigada. E, gente, que livro lindo, que livro sensível, que livro humano, embora narrado por uma inteligência artificial. Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Esse livro, gente, é narrado pela Clara, que é um robô, né, uma inteligência artificial. Ela é uma acompanhante de humanos num futuro, né, distópico, não muito distante, afinal de contas, os robôs estão aí. Então a Clara, ela é comprada por uma família para ser uma acompanhante de uma adolescente que tem um problema de saúde. O olhar da Clara para com a Josie, a menina com que ela faz companhia, é muitas vezes um olhar mais sensível e humano do que outras pessoas que estão ao redor dessa menina têm para com ela. E de forma alguma é a romantização da inteligência artificial, não é isso, gente. Deem uma chance, leiam para vocês perceberem o quanto o autor foi feliz ao escrever esse livro, que eu acho que vale muito a leitura. Próxima pergunta. Noite de Festa no Interior. Um livro com uma ambientação tão boa que tu sentiu como se estivesse vivendo naquele lugar. Nossa, esse daqui... Cada vez que eu levantava a cabeça do livro, assim, que eu estava lendo, que eu levantava assim, eu pensava, ok, não estou em Santa Fé, não estou no Rio Grande do Sul, estou aqui na minha casa. Quem já leu vai saber que eu estou falando de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, especificamente O Continente, volumes 1 e 2. Nessa história aqui, uma saga familiar poderosa, maravilhosa, muito bem contada, pelo Érico Veríssimo, a gente acaba entrando nessa ambientação aqui de uma forma, pelo menos para mim, funcionou de uma forma assim muito imersiva. Eu me via entre aqueles personagens, naqueles casarões antigos, naquelas ruas de chão batido, a praça com uma árvore que era um ponto de encontro e de acontecimentos, o vento minuano, que é um vento muito característico aqui do sul, soprando, e ele faz um barulho também bem característico, o inverno, que é algo que a gente tem bem presente por aqui, mas o verão também bem característico. Então, assim, o Érico Veríssimo soube explorar muito bem, além da caracterização dos personagens, que é simplesmente espetacular, e sim, eu só tenho elogios para esse livro, e a ambientação é um deles, tá? Então, se você quiser se sentir no meio de uma cidade fictícia, mas assim, de uma forma que eu via as coisas, eu via os cenários, eu via as coisas acontecendo assim diante dos meus olhos, como se fosse um filme. Foi esse daqui. E quem não leu, gente, por favor, dê uma chance. A próxima pergunta é Soltando o Balão. Um livro que faz tua imaginação voar longe. Bem, esse daqui foi um daqueles casos em que eu assisti primeiro a adaptação lá na minha infância e eu amei, mas é um filme que envelheceu mal, assim, hoje os efeitos especiais eles não são nada atrativos, mas na época, e eu criança, né, amava. E então adulta fui ler o livro e assim, voltei a me apaixonar por essa história maravilhosa, maravilhosa. Aliás, olhem esse livro. Ele é espetacular. Eu vou mostrar aqui um pouquinho dentro para vocês, porque vale muito a pena, gente. Ele é lindo, tem ilustrações, ele é super pesado. E ele tem umas ilustrações simplesmente, olhem isso. Ele é demais. Então, A História Sem Fim, do Michael Ende, eu acho que é assim que pronuncia, o nome desse autor alemão, nesse livro aqui de fantasia, que tem um cachorro voador. E aqui a gente tem o Atreio, que é um dos personagens dessa história maravilhosa. Só vou falar para vocês o seguinte. No início dessa história a gente tem um menino que se sente muito sozinho, embora ele tenha família, mas ele se sente muito sozinho porque o pai está sempre muito ocupado e ele foge da escola, entra num antiquário, descobre um livro antigo
E num dia chuvoso, de tempestades, assim, ele acaba indo parar no sótão de uma das salas da escola, enfim, algum lugar assim mais escurinho. Ele começa a ler o livro e ele entra dentro da história e ele vai vivenciar toda a história num lugar chamado fantasia. Me diz se não é para a imaginação correr solta, ambientação maravilhosa, personagens assim muito ricos. É um livro infanto-juvenil, mas eu acho que um adulto vai tirar melhor proveito dele, porque para uma criança ou adolescente ler, vai ser bastante literal as coisas que vão acontecer, mas um adulto lendo aqui vai pegar camadas, vai pegar as reflexões que uma criança, né, com a imaturidade que tem, não vai ter. Porém, lerei com a minha filha, daqui a um tempo mais, que ela está com 6 anos agora, acho que tem que ser com uns 10, 12 anos, e já vou colocar ela a par dessa história que, assim, mexeu muito com o meu imaginário, foi maravilhosa. E depois que eu li, então eu amei mais ainda. A próxima pergunta é Correio Elegante. Um livro epistolar que gostou muito ou que tem muita vontade de ler. Então eu trouxe para essa resposta aqui 2 livros e são 2 não ficções. A primeira delas, um clássico, né? O Diário de Anne Frank. Aqui dispensa maiores apresentações, mas não são cartas, né? São entradas do diário da Anne. Mas de qualquer forma eu trouxe porque eu acho que até entram nessa categoria e se não entram, me desculpe. Me desculpe a criadora da tag, mas eu achei que se encaixava perfeitamente. Acho que muita gente conhece aqui o depoimento da pequena Anne Frank sobre os anos em que ela sobreviveu, escondida no sótão de uma residência enquanto a guerra explodia do lado de fora. Então aqui a gente tem os sentimentos, os medos e as pequenas alegrias que ela desfrutava mesmo vivendo naquela situação tão terrível. Quem não leu, por favor, leia. E a outra opção aqui de resposta que eu achei muito bonitinha, gente. Querido mundo, como vai você? Toby Little. Esse daqui é um compilado de cartas que o Toby, um garotinho de 5 anos, claro que com a ajuda da mãe dele, enviou para diversas pessoas no mundo todo e que essas pessoas responderam para ele. Ele é um garotinho, era, né, na época em que esse livro, essas cartas foram escritas, então de 5 anos, muito curioso, ele queria saber o que acontecia na Antártida, o que acontecia em outros países do mundo, e a mãe dele falou o seguinte, mas então vamos perguntar para as pessoas. E aí eles enviaram cartas, gente, para vários lugares do mundo, e essas cartas, muitas, então, né, tiveram retorno, e aqui a gente tem até postais das pessoas respondendo para ele. Tem carta para o Brasil também, tá? Tem carta para a Argentina. Então, aqui é um compilado sobre curiosidades de vários países, respondendo às curiosidades do pequeno Toby Little, que durante alguns anos se correspondeu com essas pessoas. É uma gracinha, é aquele livrinho fofo, leve, até para presentear alguém que gosta de livros mais leves, assim, uma gracinha. O próximo, ou melhor, a próxima pergunta é: Rei ou Rainha do Milho? Se tu tivesse que colocar apenas um livro como grande destaque das tuas leituras feitas até agora neste ano, qual seria? Ai, não consegui colocar um só, me desculpem. Coloquei 2, um ficção e um não ficção. Um deles, um clássico de mais de 1000 páginas, que até agora está sendo um dos melhores do ano, maravilhoso. O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. É uma jornada de vingança, de redenção, de busca de busca de se encontrar. É muita camada, é muita coisa que tem nesse livro. Eu falo sobre ele em um outro vídeo que eu já deixei aqui no canal, então não vou me estender, mas esse daqui é um dos melhores do ano até agora, vai entrar naquela lista lá dos melhores do ano. E o outro que eu não consegui deixar de fora porque me tocou assim demais é As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Então aqui a gente tem depoimentos reais de mulheres chinesas que viveram as mais difíceis situações. É de cortar o coração, mas eu acho que é um livro muito necessário para a gente
entender do que é feito esse mundo, das outras culturas que estão muito distantes da gente, mas que no fim das contas até carregam algumas similaridades. Então, super recomendo essa não ficção. Muito triste, tá? Muito tocante, mas acho que ela é super, super válida. E a última pergunta é quentão. Um livro forte e marcante que talvez não agrade todo mundo, mas que deixou uma grande marca em ti. Esse foi o primeiro que eu escolhi depois que eu li todas as perguntas, porque eu acho que esse livro é o que mais me marcou emocionalmente até agora, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu tenho um vídeo aqui, que eu também vou deixar aqui no box de descrições, que eu conto para vocês que esse livro causou minha primeira ressaca literária. Ele alugou um triplex na minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar nele depois que eu terminei. Ele é um livro absolutamente desgastante. Ele é muito forte e, como mãe, principalmente, ele me tocou demais, porque eu fiquei me questionando em muitos momentos que mãe que eu estava sendo, quem seria minha filha no futuro e os reflexos da minha maternidade nisso tudo que a gente sabe que tem, né? Então, assim, um livro doloridíssimo, sabe? É uma ficção, tá? Junto com a ficção, a autora traz relatos de fatos reais de outros massacres que aconteceram em escolas dos Estados Unidos. Então, se trata de um menino que acaba entrando numa escola e matando muitas pessoas. Forte demais. Eu acho que ele não é para todo mundo. As pessoas que comentaram no meu vídeo falaram que algumas conseguiram ler, outras não, que gostaram, que não gostaram. Só que me tocou, assim, foi o livro que mais mexeu comigo emocionalmente esse ano. Então eu acho que coube bem aqui nessa resposta. E assim eu encerro esse vídeo, gente. Eu me diverti demais resgatando muitos desses livros que estavam quase esquecidos da minha estante, mas esquecidos jamais, né? Porque histórias que a gente lê e que tocam muito a gente não esquece jamais. Eu vou deixar todas as perguntas descritas aqui no box de descrição, caso você queira responder aqui, caso você queira responder por vídeo, caso você queira responder aí só para você também. O que importa é você fazer esse resgate, se divertir um pouquinho. A leitura também é muita diversão, a gente não pode esquecer disso. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Vou pedir aquele like, vou pedir aquele hype, vou pedir para você se inscrever no canal, afinal de contas, é assim que a gente vai espalhando a palavra da literatura. Um beijo e até o próximo vídeo.